Além de todos os problemas jurídicos, Bolsonaro vai ter que enfrentar uma crise familiar grave porque Carlos voltou para as redes sociais. E parece que Carluxo escolheu a dedo esse momento, justamente o de maior fraqueza de Michele. É sabido publicamente as desavenças de ambos. Michele não gosta da forma como Carlos engaja as redes sociais de Bolsonaro. Nesse momento ela quer discrição, mas Carlos quer o total oposto. Ele sabe que corre um sério risco de ser preso e precisa de Bolsonaro muito agressivo nas redes para ter alguma chance de não ser preso. E ele também sabe que ele pode prejudicar e muito Michele com esse comportamento, já que Carlos a responsabiliza pela derrota na disputa contra o Lula. Você vai colocar nos comentários, você acha que o Carluxo voltou só porque Michele está fraca? Ele tem potencial de destruir Michele, ou melhor, ele quer que Michele seja destruída? Deixe seu like se você gosta de crises na família Bolsonaro e se inscreva no canal. Essa volta do Carlos, ela é muito interessante, porque depois do Carluxo ter falado que ele estava se sentindo desprestigiado, que ele tinha um tratamento de um rato, ele abandonou completamente as redes sociais do Bolsonaro e não somente isso, ele trocou as senhas das redes do pai. Então ele impediu qualquer pessoa de entrar e fazer qualquer tipo de postagem, tanto que as redes ficaram assim semanas sem qualquer tipo de atualização. Eu já expliquei melhor como que o Carlos se vingou do Bolsonaro ao ter esse tipo de atitude, link aqui no card. Mas agora o Carluxo ele volta e voltou com tudo, pessoal, dizendo que ele tá mais engajado do que nunca, mais disposto do que nunca. Justamente esse retorno acontece no momento em que Michele está mais enfraquecida por conta de todos os escândalos de corrupção envolvendo o nome dela e as mensagens que foram obtidas no celular do Mauro Cid. Então eu acredito sim que o Carlos ele possa ter escolhido a dedo esse momento justamente porque Michele está fraca, já que ambos possuem muitas desavenças e essas desavenças são públicas. Nós temos que lembrar o fatídico episódio na terça-feira, na semana do debate da Globo, quando Carlos estava junto com Bolsonaro no Palácio da Alvorada e Michele mandou um segurança expulsá-lo do palácio. Carluxo ficou tão revoltado que não compareceu ao debate da Globo, prejudicando assim toda a estratégia de Bolsonaro. Essas desavenças assim são muito sabidas. Michele não gosta também da forma como Carlos lida com as redes sociais de Bolsonaro. Ela acha que é uma forma muito radical, que não ajuda Bolsonaro e também não a ajuda. Mas Carluxo sabe como engajar o bolsonarismo como ninguém. Tanto que nesse período que Carlos ficou fora, as redes sociais de Bolsonaro perderam muito do seu alcance e Michele acabou prosperando, aumentando assim o seu engajamento. Só que agora com Carlos mais ativo do que nunca e possivelmente mais radical também do que nunca, Michele vai ter muitos problemas, já que ela quer discrição. Michele está no momento péssimo, pessoal. Ela não consegue dar as justificativas necessárias para explicar os pagamentos que foram feitos pelo cartão da amiga dela, né? Porque você sabe toda a história de Michele, ela tem o cartão da amiga que é utilizado e você sabe de tudo isso, link aqui no card. Então o que ela quer? Ela não quer exposição. Quanto menor Bolsonaro aparecer, quanto menos Bolsonaro aparecer, quanto menor for a exposição do Bolsonaro e dela própria nas redes sociais com polêmicas, melhor. Mas o Carlos não quer isso. O Carlos ele quer ir pra cima. Ele não quer discrição. E se possível, ele quer prejudicar a Michele. Como uma forma de vingança porque ele culpa a Michele pela derrota do Bolsonaro. Então quanto mais Bolsonaro aparecer, quanto pior for a situação para Michele, melhor é para Carlos e para os filhos do Bolsonaro. Porque a única coisa que os une é justamente Michele. E Carluxo tem ainda um agravante. Ele sabe que vai ser preso. Em Brasília, pelo menos, já é dada como certa a prisão do Carluxo. E o Carluxo não possui a mesma força que o Flávio possui. O Flávio tem um entourage que fica ligando lá pros procuradores, pros juízes do caso dele no Rio de Janeiro, pedindo para que o tratamento seja mais brando, para que o tratamento seja ameno. Mas o Carlos não tem isso, não tem ninguém intercedendo por ele. A única chance que o Carlos tem é justamente mostrar força, mostrar disposição através do Bolsonaro. Porque ele, Carlos, é um João Ninguém, ele é alguém dos bastidores. Mas o Bolsonaro abaixando a cabeça, um Bolsonaro soft, um Bolsonaro ameno, um Bolsonaro fraco, não interessa a Carlos. Porque ele quer um Bolsonaro radical. O Bolsonaro fraco, ameno, interessa a Michele. Por isso, pessoal, que a crise está armada. Cada um vai tentar puxar o Bolsonaro para o seu lado.
e eles vão acabar arrebentando o Bolsonaro no meio. Não vai ter como. Essa crise da família Bolsonaro, ela é inevitável, ainda mais agora, nesse momento de fragilidade de Michele e de Carlos. Eles dependem do Bolsonaro para continuar sobrevivendo. E o que vai acontecer? Uma crise muito, mas muito pesada. O PL, por exemplo, pessoal, quer uma descrição, quer Michele discreta, ele está muito preocupado. Porque Michele começou agora com uma história de dar uma entrevista coletiva para poder ali explicar os gastos no cartão. O Bolsonaro apareceu logo depois da coletiva ou do depoimento do Mauro Cid. Ele concedeu uma entrevista muito rápida ali para jornalistas porque ele foi até o Congresso Nacional. Aí ele começou a explicar os gastos de Michele. Eram gastos com manicure, eram gastos com absorvente, com roupinha para filha, querendo dar a ideia que eram gastos mínimos, como se o valor da corrupção não representasse corrupção. Essa vai ser a desculpa. Só que o PL sabe muito bem que Michele, ela é boa para fazer discursinhos ali para o gado bolsonarista. Mas na frente dos investigadores, a situação é muito diferente. Então o PL teme que Michele fale alguma bobagem ou acabe se confundindo, se expondo durante a coletiva. Porque eu falei de investigadores, ou durante, porque ela vai prestar depoimento, mas diante dos repórteres. Existe esse receio que Michele possa acabar escorregando em alguma casca de banana jogada pelos entrevistadores, pelos jornalistas. E assim, o que ela quer fazer? Por que ela quer fazer essa coletiva? Por que ela quer culpar o Bolsonaro? Óbvio! A única forma que Michele tem de se defender é sempre jogar a responsabilidade em cima do Bolsonaro. Lembram no caso da rachadinha do Queiroz? O que o Bolsonaro falou para o depósito de Michele? Foi um empréstimo que eu fiz. Ele assumiu a culpa. Caso das joias, a mesma coisa. O caso do certificado adulterado, da falsificação, a mesma coisa. E agora também no depósito aconteceu a mesma coisa. Michele ficou muito entusiasmada com a imprensa, a televisão, repercutindo e divulgando a entrevista coletiva dos advogados do Bolsonaro, explicando, dando justificativas para os gastos dela. Ela ficou muito entusiasmada. Por quê? Porque o Fábio Weingarten justificou o fato de Michele usar o cartão da amiga porque Bolsonaro é pão duro. Então ela vai jogar a responsabilidade no Bolsonaro. A grande questão é que aquela defesa apresentada pelos advogados do Bolsonaro é extremamente frágil. Porque o ponto principal não foi explicado. Michele até poderia usar o cartão da amiga para burlar o Bolsonaro, para enganar o marido. Mas depois ela tinha que ressarcir a amiga. O problema é a origem desse dinheiro que era feito o ressarcimento. A origem vem lá da Codevasf, uma empresa pública que passava por uma outra empresa que prestava serviço para a Codevasf e esse dinheiro era depositado na conta, era entregue para um assessor do Mauro Cid e esse assessor auxiliar depositava o dinheiro para Michele e também depositava o dinheiro para a amiga dela. Esse é todo o problema. O PL quer ignorar esse caso o mais possível. Vamos ignorar, vamos deixar, vamos rolar a agenda da Michele, vamos manter a agenda da Michele e do Bolsonaro, não vamos nos intrometer nisso, vamos falar o menos possível para para transparecer uma certa normalidade. Os eventos que Michele vai comparecer do PL Mulher vão continuar, ela vai também aparecer nesses eventos, como se nada tivesse acontecido. Ela nem tem se manifestado muito nas redes sociais e possivelmente nem irá se manifestar. Não é inteligente falar sobre esse assunto porque é trazer mais holofotes. E o que eles querem é simplesmente esquecerem esse assunto e deixarem isso para o depoimento e a cobertura natural da mídia. Tanto que Bolsonaro, pessoal, ele até já se apresentou de modo mais ameno. Nessa mesma coletiva, em breve, logo após o depoimento do Mauro Cid, que foi um esculacho para o Bolsonaro, o Mauro Cid ele ferdeu completamente o Bolsonaro, link aqui no card, porque ele permaneceu em silêncio, Ele tá deixando o celular falar por ele. E o celular incrimina Bolsonaro, incrimina Michele, incrimina todo mundo. O Bolsonaro ele se apresentou como alguém mais ameno. Não, 2022 ficou no passado, agora é bola pra frente, queremos melhorar o Brasil e eu não quero rancor de ninguém. Da mesma forma que eu não quero rancor de ninguém, eu também não quero que tenham rancor de mim. Um Bolsonaro manso, do jeitinho que Michele quer, mas completamente o oposto daquilo que Carlos quer. E Carlos é aquele que manipula Bolsonaro. E Michele também manipula Bolsonaro. Vai ter crise, pessoal.
é um problema interno da família Bolsonaro e Bolsonaro vai ter que ficar ali equilibrando a prisão do Carlos e também a condenação de Michelle. Só que hoje o problema do Bolsonaro é que todos os custos advocatícios do Bolsonaro são pagos graças a Michelle, porque ela é a grande estrela do PL. Se Bolsonaro perder Michelle, ele perde toda a proteção jurídica que o PL dá a ele.